Bom dia a todos os presentes aqui na nossa sala do IEA da USP e também a todos que estão nos acompanhando pela internet em mais este seminário organizado pelo Observatório da Inovação e da Competitividade do IEA USP, onde nós temos hoje o prazer de receber o professor Paulo Feldman, da FEA, aqui da USP. O professor Paulo Feldman, ele é graduado aqui também na Universidade de São Paulo, com mestrado pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado também pela mesma Fundação Getúlio Vargas. Atualmente ele é professor na Universidade de São Paulo e foi já diretor de várias empresas, entre as quais a Microsoft, a Sharp, a Philips, Safra, Banespa, e tendo sido também presidente da Eletropaulo e da Iron Mountain. Foi sócio também da consultoria internacional Ernst Young e tem pesquisado temas relacionados à gestão de empresas na América Latina, tecnologia e inovação, competitividade e aumento de produtividade de empresas latino-americanas e estratégia empresarial. Hoje ele está aqui para conversar conosco sobre a questão de por que as empresas latino-americanas não são mais inovadoras. Muito obrigada, professor. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a gentileza do Observatório de Inovação e Competitividade por ter me convidado, por ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Fico muito honrado com esse convite e pretendo abrir uma discussão com vocês a respeito da América Latina e por que a América Latina não é inovadora e consequentemente, suas empresas também não o são, né? Só fazendo uma introdução, por que eu estou mexendo com isso? Eu, ao longo da minha vida, eu sempre pude ter uma atividade profissional e a atividade acadêmica. Então, eu estou aqui na USP há quase 30 anos, faço 30 anos em março, mas fui executivo de diversas empresas, a grande maioria empresas americanas. Trabalhei no Citibank, fui sócio da Ernst Young, que é uma grande empresa de consultoria internacional, de capital norte-americano. Fui diretor da Microsoft durante 5 anos. Fui presidente de uma empresa americana também chamada Iron Mountain. E nessas empresas, por alguns períodos, eu fui responsável pelas operações na América Latina também, principalmente na Ernst Young. Eu cuidei da atividade de consultoria e implantação de sistemas de gestão na América Latina. Essa vivência com o continente latino-americano, em empresas americanas, principalmente, eu também trabalhei em empresas nacionais. Eu fui, durante muitos anos, do Grupo Itaú, fui fundador da Itautec, fui do Grupo Sharp, um grupo que não existe mais, infelizmente, e fui diretor de algumas empresas estatais e fui presidente da Eletropaulo. Mas, no convívio com as empresas americanas, uma coisa interessante que eu me deparei, eu falo mais a título de fato pitoresco, eu sempre tive uma dificuldade muito grande em explicar as nossas empresas para os gringos. E depois percebi com outros colegas meus que atuaram e atuam em empresas norte-americanas que esse é um grande problema. Explicar as nossas peculiaridades da América Latina, brasileiras e argentinas e colombianas, etc., né? E então, há uns 10, 12 anos atrás, eu tive a ideia de pesquisar esse assunto. Na verdade, fizemos uma pesquisa na Ernst Young, interessante, que eu vou mencionar daqui a pouco. Isso foi em 98, 99, portanto, mais de 10 anos, para analisar quais eram as grandes diferenças na gestão das empresas internacionais e das empresas latino-americanas.
E chegamos a algumas conclusões importantes que eu vou mostrar em seguida. A partir daquele momento, quando eu percebi que haviam grandes diferenças, então eu resolvi focar o assunto e me dedicar mais então à questão da gestão nas empresas latino-americanas. Acabei escrevendo um livro, que é esse aqui, que foi publicado em março deste ano pela editora Atlas, e eu vou agora, na verdade, essa minha apresentação tem muito a ver com o livro, é uma síntese do que eu coloquei no livro. Quer dizer, e eu vou começar colocando para vocês. Só um minutinho. Bom, o contexto, né? O contexto é o seguinte, a respeito, é importante a gente ter alguns números importantes do nosso continente. A América Latina são 580 milhões de pessoas. É 9% da população mundial, que é de cerca de 6,5 bilhões de pessoas. Somos 9% das pessoas e o nosso PIB é de 3,2 trilhões de dólares. É 5% do PIB mundial. No entanto, quando a gente verifica as 2.000 maiores empresas do mundo, pelos rankings de revistas especializadas em fazer isso, uma delas, por exemplo, a revista Forbes, que é bastante conceituada nesse seu ranking, todo ano ela publica as 2.000 maiores do ano, nós temos apenas 70 empresas entre essas 2.000, é 3,5% apenas. A situação vai piorando para nós quando a gente verifica quanto que o mundo todo gasta com ciência e tecnologia e quanto que nós, na América Latina, gastamos. Quer dizer, nós gastamos apenas 1,1% do gasto mundial com ciência e tecnologia. Então, somos quase 10% da população mundial, mas gastamos apenas 1% do que se gasta com ciência e tecnologia no mundo. Somos muito ricos em recursos naturais. Essa é uma das nossas grandes características. Temos 15% das reservas mundiais de petróleo, temos 25% das terras aráveis do mundo e 30% da água potável do mundo. Somos um importante exportador de commodities. O continente inteiro tem suas economias baseadas na exportação de commodities. Alguns países dependem totalmente disso. México, Venezuela, outros países têm uma dependência muito grande, não tanto quanto esses, mas muito grande. Mas o Brasil, que é um dos países mais industrializados do nosso continente, mesmo o Brasil, um dado bastante recente deste ano, nesses primeiros 8 meses de 2010, 85% do que nós exportamos para a China, que é o nosso grande parceiro, este ano devemos fechar, a China deve fechar como o grande parceiro comercial do Brasil, talvez supere os Estados Unidos, mas para a China, 85% do que nós exportamos foram commodities e produtos primários, básicos. No entanto, da mesma China, 97% do que nós compramos foram produtos industrializados. Então, essa situação é preocupante. Nós estamos com as nossas economias de todos os países da América Latina, e o Brasil, como eu disse, é um dos menos, muito dependentes de commodities. E todos sabem que isso não é bom por diversas razões. Primeiro, porque o preço das commodities varia